O Brasil é um dos líderes globais na produção de alimentos, fibras e bioenergia. Em 5 décadas, a agricultura adotou práticas cada vez mais sustentáveis. Ela incorporou parte das terras degradadas dos cerrados aos sistemas produtivos. Hoje, os cerrados respondem por quase 50% da produção de grãos. Essas conquistas tiraram o país da condição de importador de alimentos e o tornaram um grande produtor e exportador. Isso foi fruto do empreendedorismo dos produtores e da adoção de inovações tecnológicas. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa teve papel fundamental nesse processo. Com sua capilaridade geográfica e temática, a Embrapa atua em diferentes cadeias produtivas e estágios da produção. Suas tecnologias transformaram as paisagens rurais e há ainda um enorme potencial a ser explorado. No cenário mundial do pós-pandemia, surgiram novos desafios. Só a tecnologia será capaz de fornecer informações e recursos para enfrentá-los. A agricultura, movida à ciência, criou as bases para o Brasil assumir esse protagonismo. Em constante renovação institucional, a última diretoria da Embrapa aproximou a empresa ainda mais do setor produtivo. A presidência da Embrapa criou novos mecanismos para ampliar o financiamento das pesquisas através de parcerias com o setor privado. A informatização da gestão da empresa foi outra conquista, assim como sistemas mais integrados de acompanhamento e avaliação das pesquisas, dos pesquisadores e de suas unidades. Para falar sobre os desafios tecnológicos da agropecuária brasileira e os avanços obtidos na gestão da empresa, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com o presidente da Embrapa, o agrônomo Celso Moretti. Doutor em produção vegetal, membro do Conselho Superior do Agronegócio, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e do Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E nós sempre dizemos aqui que sustentabilidade tem que ser também sinônimo de rentabilidade, mas é também sinônimo de tecnologia no Brasil. Os estudos demonstram que hoje na agricultura brasileira, 70% que compõe a renda do produtor numa fazenda vem da tecnologia. Só 30% é o tamanho da terra, o trabalho, ou seja, tecnologia, inovação é fundamental na agricultura. E na agricultura brasileira, inovação, tecnologia é sinônimo de Embrapa, sinônimo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E eu tenho a alegria de receber aqui o Dr. Celso Moretti, que dirigiu essa empresa, tem uma grande experiência nessa área. Bem-vindo ao Brasil Verde, Dr. Celso. Olá, Evaristo. Uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui no Brasil Verde com você e todos que nos acompanham. Satisfação é nossa. É verdade que você já veio aqui há mais de um ano, eu acho, mas nem sempre todo mundo assiste o mesmo programa. Talvez você pudesse nos contar, apesar de você viver em Brasília, não foi daí, né, que você nasceu. Como é que você foi para a agricultura? A sua família era de tradição rural ou não? E como é que você foi para a pesquisa e até chegar a ser o mais alto dirigente da Embrapa? É uma história bastante curiosa, Evaristo. Eu sou originário do ABC Paulista, de Santo André, né, e como os outros amigos de infância pensavam em cursar ou engenharia ou medicina, ou quem sabe até direito, né, e numas férias que fui passar em Piracicaba, tenho uns primos que até hoje moram em Piracicaba, né, conheci a Exalc, né, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, né, conheci aquele campus maravilhoso, meus primos faziam agronomia e começaram a me contar, enfim, desse fantástico agro brasileiro, e eu me entusiasmei e decidi seguir a carreira de agrônomo, né? Então, depois não fui para Piracicaba, mas fui para Viçosa, formei em Viçosa em agronomia há 32 anos e fiz mestrado, doutorado, tese nos Estados Unidos. Entrei na Embrapa como pesquisador,
e depois ali, por volta de 2008, vim para a gestão, passei por todas as posições na Embrapa, desde chefe de centro de pesquisa, chefe de unidade central, diretor executivo de pesquisa, até chegar à presidência da empresa, o que me honrou muito. É fantástica essa sua história mesmo. E você nisso está de parabéns. Eu acho que o fato de ser em Viçosa deve ter ajudado em Brasília, porque em Minas Gerais, além de agronomia, você aprende mineirismo, né? Que é algo que ajuda muito aí em Brasília, não é? É verdade, Evaristo. Uma das partes do diploma é as mineirices, né? Você aprender, e eu digo que sou paulista de nascimento, mineiro de coração, adoro o estado de Minas Gerais, e a gente aprende muito com os mineiros, né? Não só com os mineiros, mas, enfim, né? O Brasil tem uma diversidade enorme de culturas e de saberes, e a Embrapa me permitiu isso também, andar pelo Brasil e pelo mundo e aprender não só com os mineiros, mas com enfim, várias pessoas. Hoje os brasileiros às vezes não têm consciência disso, mas todos que estão nos assistindo, a maioria vivem em grandes cidades, né? Em Manaus, em Fortaleza, Porto Velho, Salvador, pessoal da população urbana, mas no dia de hoje, quer dizer, nesses dias, no café da manhã, no almoço, na janta, no prato de cada um, no copo de cada um, na roupa de cada um, tem a presença da Embrapa. Você poderia dar uma ideia para as pessoas o que é a Embrapa hoje, o tamanho, as áreas que ela trabalha, só para ter uma ideia do que é essa empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Os brasileiros têm muito orgulho da Embrapa, toda a proporção guardada, assim como os americanos se orgulham da NASA, não é? Os brasileiros se orgulham da Embrapa. Mas explica um pouco o que é essa Embrapa hoje. É verdade, Evaristo. A Embrapa ela está no dia a dia de todo brasileiro, acho que você falou bem, né? Do trigo, do pãozinho, né? Do arroz, do feijão, da carne, do leite, das frutas, da salada no jantar. A Embrapa está ali dentro. Você não está enxergando, mas ela está ali. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ela é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, governo federal. Nós hoje somos 8.000 colaboradores, distribuídos em 43 centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação em todo o território brasileiro, de Boa Vista, lá em Roraima, que já está no hemisfério norte, a Pelotas, lá na Lagoa dos Patos, lá embaixo, né, no Rio Grande do Sul, de Rio Branco, no Acre, a Campina Grande, na Paraíba, quer dizer, só para colocar em 4 pontos, né, distantes do nosso território, a Embrapa está presente, gerando solução, gerando inovação, né, para resolver os problemas da agricultura brasileira. Agora, a Embrapa evoluiu muito, não é? Eu, pesquisador da Embrapa há mais de 40 anos, pude participar da construção de centros de pesquisa, que era um desafio há 30 anos atrás, não é? 20 anos atrás ainda, hoje não é talvez mais o grande desafio, etc. Agora, você poderia dar uma ideia assim do que são, nesse momento, eram os desafios quando você assumiu a presidência da Embrapa e que resultados importantes você destacaria da sua gestão, né? Cada gestão de presidente, diretor-presidente da Embrapa enfrentou problemas diferentes, né? Todos procurando o bem da agricultura, do consumidor brasileiro e da ciência, né? E você enfrentou muitas dificuldades também aí, mas também teve grandes resultados. Dá para você contar um pouco para nós? Não precisa nem resumir tanto, não. Pega aí o que você acha, os blocos importantes do que foi a sua gestão. Perfeito, Evaristo. Acho que todos os gestores, eu sou o 13º, né, presidente que passou aqui à frente da nossa empresa, e cada um, à sua época, enfrentou desafios diferentes, né? Eu acho que dá para a gente sumarizar em 4 grandes blocos aí, esses desafios que nós enfrentamos, sem contar, obviamente, a questão da pandemia, né, da Covid-19, né, que esse foi um desafio extra, né, que nós administramos aí a Embrapa sem deixar, obviamente, a peteca cair,
por 2 anos de uma pandemia, né, que afligiu ao mundo todo, enfim, toda a humanidade, né. Acho que o primeiro desses blocos, Evaristo, e quem nos acompanha aqui no Brasil Verde, né, foi um esforço muito grande que nós fizemos para fortalecer a gestão e a governança corporativa da nossa empresa, né. Então, nós estabelecemos um novo plano estratégico, o 7º plano diretor da Embrapa, né, alinhado a uma visão de futuro da agricultura brasileira, e eu acho que isso é importante dizer que a Embrapa, ela, ao longo desses, agora em abril vamos completar 50 anos, né, 5 décadas de uma trajetória de sucesso, nós sempre nos preocupamos e muito, né, em estabelecer estratégias, estabelecer rumos, nortes muito claros para a nossa atuação. Então, nós estabelecemos essa visão 2020-2030, com 8 grandes mega tendências, né? E você falou aqui no começo da abertura, Evaristo, sobre sustentabilidade, né? E essa é uma dessas grandes tendências que nós vemos permear o agro brasileiro nessas próximas décadas, né? Então, mudanças climáticas, sustentabilidade, agricultura digital, a edição genômica, só para ficar aqui em 4, né, foram, então, tendências que nós observamos. Nós decompusemos essas tendências nesse plano estratégico, né. A partir do plano estratégico, nós desenhamos ações que foram desdobradas no que nós chamamos de plano de negócio. Então, anualmente, a Embrapa ela monitora o quanto que ela entrega e o quanto que isso tem impacto na sociedade. Nós avançamos em parcerias com o setor produtivo, então saímos ali em 2019, apenas 6% da nossa carteira de projetos era feita em parceria com o setor produtivo, para chegarmos agora em 2023 com quase 30%, quer dizer, aumentamos 5 vezes essa parceria com o setor produtivo, né, com as cooperativas, com as associações de produtores, com o setor privado, enfim, avançamos bastante, né? E para fechar esse primeiro bloco só, acho que é importante mencionar mudanças que nós fizemos na empresa, como o Centro de Serviços Compartilhados, como a implantação de uma ferramenta de gestão integrada, o ERP-SAP, né, que colocam a Embrapa num outro patamar de gestão, né, pronta para desafios futuros. Obviamente que no segundo bloco, Evaristo, desses avanços que nós conseguimos na nossa gestão, não poderia ficar de fora as tecnologias que foram geradas, os avanços científicos, as contribuições que nós demos para diferentes cadeias produtivas, né? Então, avançamos muito na parte de agricultura de baixo carbono, né, a integração lavoura, pecuária e floresta, intensificação sustentável, né, muito no que diz respeito a bioinsumos e biopesticidas. O Brasil ele avançou demais nessa frente de bioinsumos e biopesticidas. Nós vamos chegar aí como o maior ou o segundo maior produtor de bioinsumos até 2025. Demonstramos capacidade de editar o genoma da planta de cana-de-açúcar. Então, a Embrapa, né, mostrou que é capaz de editar o genoma da cana-de-açúcar, e é aqui a grande notícia não é nem a questão da cana-de-açúcar, mas, em si, a capacidade de se editar o genoma, a tecnologia que a Embrapa dominou. O trigo tropical, né, o Brasil, esse ano, bateu mais um recorde na safra de trigo. Esse é um programa da Embrapa que tem aí 40 anos de desenvolvimento da triticultura tropical, né. Desenvolvemos açaí, né, o açaí BRS Pai d'Égua, né, para ajudar os produtores de açaí do norte do Brasil, que dependem dessa cadeia produtiva, né? E mais um exemplo, os sistemas de inteligência territorial estratégica, né, desenvolvido aí pela unidade que você, Evaristo, durante muitos anos, né, ajudou a construir, a Embrapa Territorial, né, o sítio da Caatinga, né, que traz ali o quadro agrário, o quadro agrícola, o quadro natural, de infraestrutura e socioeconômico, para a gente entender melhor o bioma Caatinga e entender melhor e tomar melhores decisões, né? No terceiro pilar, Evaristo, da nossa gestão, nós fizemos uma agenda nacional e internacional muito robusta, muito forte mesmo. Estivemos aí
em todo o Brasil, participamos de dezenas, né, dezenas de eventos, e estabelecemos parcerias, né, com várias empresas públicas, instituições públicas, parceiros privados. Contribuímos com dezenas de políticas públicas também, e aqui eu cito o Plano ABC+, o Agronordeste, o Plano Nacional de Fertilizantes, com toda essa crise da guerra na Ucrânia, né, que demandou ação rápida da Embrapa. Sim, fizemos, então, uma agenda internacional muito robusta também, levando o nome da Embrapa, da agricultura brasileira e do Brasil aos mais longínquos rincões aí do globo terrestre, na Ásia, no Oriente Médio, na Europa, América do Norte, Oceania, enfim, uma agenda muito forte, mostrando para o mundo, né, mais uma vez aqui citando a introdução do Brasil Verde, Evaristo, que você colocou, né, que é possível produzir alimentos, fibras e bioenergia e preservar o meio ambiente. O Brasil mostra para o mundo que produção e preservação andam de mãos dadas, né? Assinamos acordos, né, com 34 países, 80 projetos e 85 instituições de ciência e tecnologia. E Celso, além desses 3 grandes pilares aí que você mostrou, né? A parte institucional, de modernização, de avanço, de gestão, de governança, né? A parte dos avanços tecnológicos, você pontuou aí uma meia dúzia de campos, né? Depois, essa agenda, né, nacional, com o setor público, privado e internacional. O quarto e último pilar, assim, o bloco que você destaca dessa gestão, qual teria sido? Vários, nós fizemos uma estratégia, desenhamos uma estratégia muito sólida de comunicação e relacionamento com a sociedade brasileira, né? Tivemos uma presença maciça em veículos de comunicação local, regional, nacional e internacional. A Embrapa, a despeito da pandemia, da Covid-19, nós tivemos aí recorde de citações em 2021. A Embrapa foi citada mais de 108 mil vezes na mídia nacional, então eu não estou contando nem na mídia internacional. Fortalecemos a nossa presença nas mídias sociais, né? O perfil da Embrapa no Instagram, ele tem capacidade de influenciar comportamentos, gerar tendências e até servir aí como uma fonte de comunicação, uma fonte de informação confiável, né? Batemos o recorde também em capacitações na nossa plataforma de ensino à distância, aí Campo, né? Quando a gente pega aí esses últimos 4 anos, foram mais de 800 mil participantes nessa plataforma de treinamento online, ou seja, uma presença muito forte aí junto à sociedade brasileira. Agora, se a gente olha esse momento presente, não é? O Brasil está vivendo uma nova mudança política. Quais são os desafios que você vê para a nossa agropecuária junto com a Embrapa, nesse campo tecnológico, para os próximos anos? O que você destacaria, assim? Olha, eu não tenho dúvida, Evaristo, a questão da sustentabilidade, né, e ela vai continuar sendo central, né? O mundo ele está saindo agora, né, de um momento aí da 3Cs que eu falo, na verdade são 4, né, da Covid, do conflito, da mudança do clima e da comida, né, que está muito preocupante. Então, a questão da sustentabilidade ela vai perpassar, né, toda a questão da produção agropecuária, e a Embrapa ela vai contribuir com isso. A questão das mudanças do clima, né, ou seja, nós vamos ter que trabalhar para adaptar, né, e mitigar mudanças climáticas, né, e para ficar, né, no terceiro ponto, aí, eu acho que nós vamos precisar avançar muito na questão da biorrevolução, na questão da biotecnologia, que vai seguir jogando um papel muito importante, e, como eu disse, avançar na questão da edição genômica, que vai possibilitar que nós tenhamos mais alimentos mais baratos e melhores na mesa de todos os brasileiros no mundo todo. Agora, Celso, não sei se você concorda comigo, o público que está nos assistindo é um público assim mais urbano, né?
Quer dizer, a Embrapa hoje ela tornou o país praticamente autossuficiente em todos os alimentos, somos grandes importadores e agora está viabilizando, inclusive, né, praticamente dobrou, né, a produção de trigo do país. Talvez também nesse item, em breve, nós seremos autossuficientes. Então, esse é um campo que a gente avançou muito. Agroenergia, etanol, biodiesel, produção de lenha e carvão, né, em florestas energéticas, biogás, tudo isso a Embrapa contribuiu. Mas também agora você mencionou aí, está contribuindo para uma autonomia, não é, nossa em insumos, não é? A Embrapa vem licenciando, né, produtores de bioinsumos, né, biocondicionadores de solo, pó de rocha, quer dizer, tem um avanço também com a ajuda da Embrapa nos próprios insumos da agricultura, né? No controle biológico, em tudo isso, não é verdade? Exatamente, Evaristo. Acho que o público urbano, né, como você bem colocou, muitas vezes não sabe, né, mas a agricultura brasileira ela usa os micro-organismos há décadas ao seu favor, né? E se você pensar em fazer alguma coisa, pode ter certeza que o micro-organismo já foi lá e fez. Então, nós avançamos muito ao longo desses últimos anos com o uso de micro-organismos, tanto para disponibilizar mais nutrientes para as plantas, como para ajudar a controlar pragas e doenças, que são os biopesticidas, e isso é algo que realmente vai ocupar uma boa parte da nossa agenda aí no futuro. É extraordinário, né, o número de startups, de empresas de tamanho médio e até de empresas internacionais que, por contrato, por convênio, etc., colaboração, nessa parte que você falou dessa agenda, né, do setor privado, hoje estão sendo licenciadas, não é? E tendo também validadas experiências empíricas com a participação de pesquisadores da Embrapa, não é isso? Exatamente, Evaristo. Essa agenda de bioinsumos, como eu disse, ela vai crescer Interrompi o que muito. você estava falando. Acho que é importante dizer que a Embrapa é uma empresa pública e ela não deve abrir mão do Estado brasileiro, né, de cumprir o seu papel social, e ela vem, ao longo dessas últimas décadas, cumprindo esse papel social, né? Mas podemos também, e obviamente, ao desenvolver soluções, né, fazer parceria com o setor privado, né, captar recursos, né, para investir esses recursos em mais pesquisa e mais soluções para a agricultura brasileira. A Embrapa é respeitadíssima no Brasil e no exterior, não é? Estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? Você podia talvez apontar para nós as coisas realmente que na sua gestão deram grande satisfação e um pouco uma mensagem, não é, para os pesquisadores da Embrapa, para os técnicos, para toda essa cadeia do agronegócio, da montante, na jusante, para produtores rurais. Muita gente nos assiste, não é? Acho que uma palavrinha sua também seria interessante nesse momento que estamos vivendo transição no Brasil, não é? Eu acho que do ponto de vista da experiência de liderar a maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo tropical, isso foi uma honra enorme para mim. É um aprendizado diário, né? Você, obviamente, trabalhar com o que você tem à disposição para fazer o melhor, né? Contribuir com o engrandecimento da própria Embrapa, da agricultura brasileira e do Brasil. Então, foi uma tarefa muito gratificante, árdua, né, mas extremamente gratificante. E como mensagem para os nossos pesquisadores, dizer, né, que nós, quando acordamos todo dia de manhã e levantamos da cama para vir para a Embrapa, nos 43 centros de pesquisa, o nosso propósito é alimentar a população brasileira e ajudar a alimentar a população mundial. É isso que nos move, né, e nós fazemos isso por meio da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação. Para os produtores, enfim, né, para os milhões de produtores espalhados aí pelo Brasil, para a sociedade brasileira, dizer que a Embrapa ela segue a serviço do agro, todas as agriculturas brasileira, principalmente, né, olhando quais são os problemas e desenvolvendo soluções para tornar a agricultura brasileira cada vez mais sustentável e mais competitiva.
né? E a nossa mensagem é essa aqui, Evaristo, de uma grande satisfação por ter contribuído, né, com a Embrapa, com a agricultura e com o Brasil ao longo desses últimos anos. Celso, queria agradecer, até particularmente de ter contribuído também e ter tido a honra de contribuir com a sua gestão. Agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu acho que as palavras do Dr. Celso foram muito claras para quem está nos assistindo, né? A agricultura brasileira, ela não é movida a trator, ela é movida à ciência, ela é movida a conhecimento. E uma das grandes fontes de conhecimento, partindo da realidade brasileira, das condições brasileiras, nós temos hoje na Embrapa. Muito obrigado por ter estado aqui conosco no Brasil Verde, viu, Celso? Obrigado, Evaristo. Eu que agradeço. Parabéns a você e todos do Brasil Verde. Grande abraço. Agradecemos, então, não é, a atenção de todos, a participação, acompanhamento nesse programa e convidamos para estar conosco de novo a semana que vem, aqui, para mais um Brasil Verde. Até lá!